A caverna. Começamos a correr no meio daquela tempestade, ou era o que parecia. Jade e eu estávamos no deserto. Somos arqueólogos e estávamos procurando o que não perdemos. Éramos muitos os que fomos escolhidos para aquele trabalho. Não havia nada além de areia e a vontade de encontrar o tesouro perdido de Narzion. Era um dia normal como outro qualquer naquele lugar, até que Edgar, um dos que estavam na escavação, começou a gritar e todos fomos ver o que era. Saímos todos e quando olhamos, vi uma nuvem de terra ou de chuva de todos os lados. Jade encontrou uma mochila no chão, mesmo sem saber de quem era, a pegou. Depois pegou em minha mão e começamos a correr sem direção. Seguimos a Edgar. Todas as tendas montadas que tínhamos naquele lugar estavam perdidas no meio daquela tormenta. Corremos sem parar e as nuvens quase nos alcançam, até que avistamos uma caverna. Não havia nada mais além daquela caverna distante em nossa frente. Mas, para nossa surpresa, as nuvens começaram a sair de trás da caverna também. Mas corremos sem parar e conseguimos entrar. Por pouco, não nos perdemos no meio daquelas nuvens estranhas. Quando entramos na caverna, eu comecei a chorar. Eu temia pelo que poderia ter acontecido com os demais. Jade me abraçou e me disse que tudo ficaria bem. Foi o que eu desejei. Esperamos um pouco para ver se aquelas nuvens iam embora, mas o tempo passava e não iam. Jade então me disse: Sam. Então eu lhe disse: não me chame de Sam. Você perdeu o direito quando me deixou sozinha naquele hotel. Hoje só somos colegas de trabalho. Tudo bem, Samantha. Eu acho que devemos entrar caverna dentro. Não sabemos quanto tempo mais ficará assim lá fora. E não sabemos o que é aquilo para nos atrever a sair. Devemos entrar mais e procurar água e lugar para dormir. Por quê? O que você sabe sobre essa caverna? E se tiver algo mais aí? Tiver algo mais o que, Samantha? O que vai sobreviver numa caverna antiga sem comida? Estamos no deserto. Pode haver insetos, mas não haverá nada mais que isso. Edgar então nos disse: deixem de discutir relação fracassada. Eu só quero sobreviver a isso e ter uma relação. Quando eu tiver uma família, quero ter histórias para contar. Eu estou com quem decidi viver. Então, qual dos dois quer isso? Os dois respondemos que queríamos isso. Então pronto, chegamos a uma decisão. Todos queremos viver. Isso quer dizer que estamos de acordo em algo. Agora só falta decidir se entramos ou ficamos esperando. Peguei então a mochila de Jade para olhar o que tinha dentro. E não havia nenhuma lanterna, nem nada. Só havia um tipo de telefone que só servia para escanear as coisas e dizer o nome delas. E outras coisas mais sem importância. Edgar pegou o telefone. Ele disse que poderia encontrar algo interessante para vender e ficar rico. Eu achava uma idiotice. Decidimos então entrar na caverna. Jade me pediu meu colar de pérolas e o arrebentou. Eu perguntei a ele o que ele estava fazendo. Ele então me disse: isso não te serve para nada. Nem são originais? Como você sabe se são originais ou não se fui eu que comprei? Você não comprou nada. Você ganhou na compra daquela revista de fofoca. Tá me vigiando, Jade? Vamos, Samantha. Vou deixando o caminho marcado para a gente depois saber voltar. Começamos a caminhar e já de início vimos algo brilhando. Era uma pedra e estava cheia de lodo. Eu não a peguei por medo. Na verdade, tive nojo também. Mas Edgar disse que poderia ser algo caro e a pegou. A pedra, como estava cheia de lodo, escorregou e caiu. E ao cair quebrou como vidro. Não demos importância porque era só uma pedra. Até que de dentro dela saiu uma luz. E ela tinha vida própria. Ficamos parados olhando aquilo. Edgar ia tocá-la e eu disse que ele tivesse cuidado, mas ele a tocou, e quando fez isso, ele simplesmente dormiu. Eu toquei nele pensando que ele tinha dormido, mas ele acordou falando um monte de coisas sem sentido. Edgar então começou a falar. Eu vi aquela cidade logo acima dessa montanha. Eu vou desligar.
Não voltem para a escavação. Eles estão tentando fazer o que não devem. As estrelas vão cair sobre todos. De nada adianta fugir do destino se ele já está escrito. E eu escolhi aceitar o meu. A luz quer você, Samantha. Eu? Nem no sonho vou tocar isso e tomar um choque como você. Pode que eu não tenha a mesma sorte em voltar. Não sei o que é isso, mas não penso ficar perto dessa luz. Isso parece aqueles filmes em que a pessoa está morrendo e segue a luz. Eu, hein? Edgar então nos disse, se não seguirmos a luz, ela vai ficar aqui parada, junto de nós. Jade então disse para irmos, e se algo não parecer certo, voltaríamos. É para dar risada agora ou espero? Já está tudo errado. Uma pedra cheia de lodo se quebra e sai de dentro uma luz cheia de eletricidade que desmaia Edgar. Quando ele acorda cheio de paranoias, você acha normal? Eu vou seguir, mas só porque estou com sede. Não toque em nada mais, Edgar. Mal fechei a boca e ele já estava tocando nas paredes e conversando sozinho, como se alguém o ouvisse. Aquela luz era muito estranha. Ficava todo o tempo do meu lado, mas não me tocava. Edgar disse que ela não me tocaria a menos que eu sentisse a necessidade de fazê-lo. Edgar via muitas coisas, mas nós não. Ele girava dançando e sorrindo como se estivesse muito feliz. Caminhamos muito e entramos num lugar cheio de fumaça verde. Tudo naquele lugar era verde. Eu confesso que senti medo. Então peguei na mão de Jade, mas só porque eu estava com medo. Ficamos parados, observando tudo. Tudo parecia normal. Bom, pensávamos que sim. Até ouvi Edgar gritando, vem tomar água. Quando eu vi água, logo baixei e fui beber. Quando baixei, a luz ficou na minha frente e não me deixava beber água. Edgar, quando me viu, disse, desse lado não se pode beber água, só daqui onde estou. Perguntei como ele sabia daquilo, e ele só bebeu e não disse nada mais. Jade seguiu e bebeu também. Eu não acreditei no que Edgar disse e falei, essa água é do mesmo lugar, para de loucura. Quando fui beber, veio Edgar e colocou aquela capa de chuva que estava na mochila, na água, e vi como se derretia toda e me afastei por medo. Eu não disse nada mais e tomei daquela água que eles tinham tomado. Decidimos passar a noite ali. Ficamos perto uns dos outros. Mas quando os demais estavam dormindo, eu escutei algo me chamar. Então acordei. Olhei para todos os lados e não vi ninguém. Então decidi olhar as coisas ao redor. A luz então me acompanhou. Eu vi logo à frente uma parede cheia de cristais e toquei. Vi através dela que havia muitas pessoas ali. Comecei a chamá-las, mas não me escutavam. Peguei uma pedra e tentei quebrar a parede para poder entrar ali, mas não consegui. Era muito duro aqueles cristais. Aquela luz então se aproximou e eu a toquei. Quando o fiz, comecei a cair e gritei. Jade então dizia, acorda, Samantha. Era um sonho. Você começou a gritar, fique tranquila e tente dormir. Virei para o lado e fiquei ali quieta e peguei no sono. Quando acordamos, eu disse para voltar, mas Edgar disse que por nada ele voltaria. Eu disse a Jade que deveríamos ver se aquilo havia passado para voltarmos. Mas quando olhamos, já não havia nenhuma das pérolas que deixamos no caminho. Nos vimos sem opção e continuamos. Quando continuamos, Edgar disse que deveríamos passar por aquele lugar calados ou teríamos problemas. Eu não acreditava, mas preferi não arriscar. Aquela parte da caverna era mais escura que as demais. Jade estava à frente de todos. Quando ele ia dando outro passo, Edgar então gritou, cuidado, Jade, não pise aí. Quando Jade viu, era um buraco. Com aquele grito de Edgar, acordaram uma espécie de animais que nunca tínhamos visto antes. Edgar disse, corre, e corremos. Eram muitos e o medo nos aterrorizava. Aquelas coisas eram muito estranhas e de dentes grandes. Um dos animais pegou Edgar. Jade e eu pegamos pedra e jogamos nele, mas não adiantava. Então aquela luz brilhava e eu disse, se você pode fazer algo, nos ajude. A luz desapareceu e quando voltou a aparecer, entrou naquele animal que ficou desmaiado. Pegamos então Edgar com o braço mordido daquele animal e quando íamos levantá-lo, apareceu uma mulher.
e nos disse: venham, vou ajudar vocês. Então a seguimos. Ela nos levou para uma espécie de lugar que parecia o interior de uma grande árvore seca. No caminho, ela dizia: a luz te quer, Samantha. Eu a perguntei como sabia meu nome, mas ela não respondeu. Haviam plantas dentro daquele lugar, mas todas estavam secas. Ela falava com as paredes, assim como Edgar, e parecia que falava com alguém, mas não havia ninguém mais além de nós. Edgar não falava coisa com coisa. Ela então ia dar uma coisa para ele beber e eu não deixei. Comecei então a perguntar: o que é isso? Quem é você? E como sabe meu nome? Ela tentou outra vez dar e eu a impedi. Então ela começou a falar: não sei por que a luz quer você. Na verdade, Jade, você teve razão em deixá-la naquele hotel. Só vou tentar dar mais uma vez isso a ele. Se você tentar impedir, vai vê-lo morrer antes dele chegar no destino que ele já tinha aceitado. Quem você pensa que é? Tentando decidir a vida de alguém. Sem isso, ele não chegará. Eu me afastei e deixei que ele o desse. Ficamos ali olhando, ela conversando com as paredes. Então Jade me disse: vou tocar aquela luz. Eu perguntei se ele estava louco. Ele então me disse: já estamos perdidos aqui dentro faz dias. Estamos bebendo porque Edgar sabe onde encontrar água. Comemos porque ele encontra coisas que se podem comer. Não sei se foi pela luz, mas de qualquer jeito, não acredito que saiamos daqui. Ele, sem pensar, tocou a luz. Aquela mulher me disse: só falta você. Escutei que Jade caía. Fui ajudá-lo e, ao tocá-lo, ele acorda do mesmo jeito que Edgar. Não estava falando coisa com coisa. Quando giro e pergunto àquela mulher o que estava acontecendo, ela já não estava ali. Nem nós estávamos. Jade dizia: a luz escolheu você, Sam. Você precisa tocar a todos que virão para eles acordarem e seguir até o final da caverna. Eu escolho desligar. Quando então o Edgar se levanta, ele diz: bem-vindo em nome de todos que um dia conseguiram alcançar o final, Jade. Eles começaram a caminhar e me vi na obrigação de segui-los. Eles não entendiam razão. Caminhamos um pouco mais e os dois pararam e começaram a conversar com as paredes daquela caverna. Mas não eram qualquer paredes. Eram aquelas paredes do meu sonho. Eu não entendia nada. Eles disseram: chegou a hora, Samantha. Nós vamos desligar. Quando então eles começaram a subir e subir pela montanha. Haviam muitas pedras e eles subiam escalando. Eu fui atrás porque eles não paravam. Quando chegamos em cima daquela caverna, havia um ar puro. Comecei a respirar profundo. Quando olhamos, haviam relâmpagos. E eles disseram: eu quero desligar. E apareceu algo na frente deles. E eles tocaram. Ao tocar, os dois caíram. E por mais que eu tocasse, eles não acordavam. Eu entrei em desespero e falei com a luz: o que eu faço? Me ajuda. Ela então se aproximou. E eu entendi que ela queria que eu a tocasse. E eu a toquei. E comecei a ver um monte de coisas. A luz me disse que os traria de volta se eu fizesse algo para ela. Então eu acordei. Quando acordei, vi que estava em um hospital. Então me disseram que houve um desabamento naquela escavação. E Edgar e Jade estavam em coma. Eu fui a única que acordou. Os médicos me disseram que os familiares de Jade e Edgar queriam desligar o aparelho que os mantinham vivos. Eu dei um sorriso sarcástico e disse para mim mesma: eu sei exatamente o que fazer. O que você acha que Samantha fez? Deixou que desligassem os aparelhos sem dizer nada? Ou ela acreditou que a luz os traria de volta e fez o que a luz a pediu? Eu sabia exatamente o que fazer. Sabia também onde estavam todas as entradas que aquela caverna possuía. Ninguém além de mim e Kátia sabia. Quem é Kátia? Ela foi a mulher que estava presa naquele lugar, aquela que ajudou Edgar. Ela já tinha passado tempo demais ali e não queria mais sair. Júlio foi me ver e eu disse exatamente o que ele queria ouvir. Ele foi quem nos contratou para aquela escavação. Ele era ambicioso e eu sabia que se dissesse a ele sobre a caverna,
ele iria entrar e procurar tudo que desse rendimento a ele. Na verdade, eu estou me apegando ao mais fácil. Na verdade, a luz me pediu por ele. Mas se eu falar isso, ele não vai acreditar. Prefiro falar sobre algo que acho que chamará sua atenção. Liguei para ele um dia depois de sair do hospital e marcamos de nos encontrar na cafeteria que está em frente ao hospital, que está Jade e Edgar. Quando lhe vi, falei: descobri algo que pode te interessar. Descobri um lugar cheio de coisas interessantes. É uma caverna antiga. Eu entrei lá quando estávamos na escavação. Encontrei um dia que estava caminhando com Edgar e Jade. Vimos pedras preciosas, parecidas com cristais. Não entendo bem de pedras, mas acho que poderia ser diamantes. Haviam pedras verdes também e objetos estranhos. E por que você, ao invés de ir pegar para você, está aqui me contando? Porque não tem autorização para entrar. Você sabe muito bem que só entra se você permitir. Você fará isso? Acredito que não. Vou com você te mostrar o local se você convencer os pais de Jade e Edgar a não desligarem os aparelhos deles. Não prometo nada, Samantha. Vou tentar. Ok, Júlio. Haverá outras pessoas interessadas no seu tesouro e com poder suficiente para entrar sem sua permissão. Vou procurar alguém. Espere, Samantha. Me dê um momento. Então eu vi que ele ligou para a família de Jade e parece que aceitaram, mas a família de Edgar não. Preparamos tudo e saímos, Samantha, amanhã? Como assim? Não me parece que você convenceu a família de Edgar. A família não, mas o hospital sim. Teremos 3 dias. No quarto de Edgar, ninguém entrará. Nem mesmo a família. Já resolvi tudo no hospital. Antes de sairmos de manhã, fui no quarto de Jade. Dei um beijo nele e lhe prometi que o salvaria. A ele e Edgar. Fomos então àquele lugar. Aquela coisa estava na minha cabeça. A luz me fazia ir por onde ela queria que fôssemos. Júlio tinha uma coisa estranha e ficava olhando aquilo a cada momento. Não dava para ver o que era. Só sei que era algo brilhante. Entramos na caverna. Éramos 12 pessoas no total. A luz me pediu somente Júlio, mas não dava para levar somente ele sem que ele soubesse a verdade. Eu sabia exatamente por onde ir e não sabia o porquê. Já havíamos caminhado por horas e ainda não havíamos encontrado nada. Então Júlio começou a perguntar onde estava tudo aquilo que eu disse que havia. Falei onde estava, mas eu não sabia se realmente estava ali. Quando ele olha onde falei, encontrou muitas pedras. Aquilo o deixou contente. Eu vi que cada vez ele queria mais. Então eu disse: sei onde tem mais coisas que aí. Ele me seguiu juntamente com 6 pessoas mais. O restante ficou a mando dele juntando tudo aquilo. Chegamos então naquele lugar onde Jade e Edgar começaram a subir. Quando chegamos em cima, aquele ar puro invadia. Fiquei desapercebida por uns minutos. Então Júlio perguntou: onde está Samantha? Comecei a falar sozinha. Na verdade, Júlio pensava que sim, mas eu estava tentando falar com a luz. Eu o trouxe aqui. Me devolve Edgar e Jade. Então a luz falou na minha cabeça: toque Júlio e a todos que estão aqui. Ninguém pode ficar aqui sem ser tocado. Então eu comecei a tocá-los e eles não entendiam nada. Todos iam caindo. Quando chegou na vez de Júlio, ele se afastava e não deixava eu tocar. A luz então me disse: vá, seus amigos estão acordados. Se um dia eu precisar de você, vou te chamar. Então a luz saiu de mim e apareceu em forma de uma mulher na frente de Júlio. Eu fiquei escondida para ouvir o que estavam falando. A luz disse a ele: se lembra de mim, Júlio? Suri? Sim, eu mesma. Se lembra aquela escavação que estávamos? Você queria levar algo daquele lugar sagrado que só te deixariam levar se você oferecesse uma vida? Suri, eu posso te explicar. Explicar que você jogou minha filha de 15 anos naquele buraco sem fim? Depois que você saiu, eu fiz um trato com eles. Eu ficaria ali com eles se eles me deixassem ter minha filha de volta. Eles me disseram que mandariam seu espírito para dentro do que você levou e que dariam um jeito de te trazer aqui.
Esperei 10 anos e hoje eu mesma te colocarei onde você colocou minha filha. Me dê isso que está em seu bolso, Júlia. Eu, Samantha, confesso que me assustei ao ver aquele espírito ou o que ele seja falando com Júlio. Então saí correndo. Precisava voltar ao hospital e ver como estava Geide e Edgar. Para os demais que ficaram ali juntando coisas, não sei o que aconteceu com eles. Já não estavam ali. Voltei então ao hospital. Quando entro, não estavam. Me assustei e saí. Quando cruzo a rua, vejo que os dois estão do outro lado juntos. Então Edgar me disse: sabemos o que você fez para nos salvar. Não se preocupe, Samantha. A luz nos disse tudo. Eu sabia que aquilo estava em mim, que estava em nós, e a qualquer momento ela nos chamaria. Então eu quis aproveitar o hoje, porque o nosso amanhã já tinha alguém que poderia mudá-lo. Abracei Geide e o beijei. Então peguei sua mão e saímos caminhando. Na certa, vocês devem estar curiosos para saberem o que aconteceu com Júlio e os demais que estavam com ele ali. Isso não me interessa. Sei que a luz só prendeu os que um dia a acorrentou àquele lugar.